Nesse vídeo eu separei duas propriedades para explicar sobre o SVG, que são as propriedades Fill e Stroke. Eu separei as duas pois elas são as mais importantes para a estilização no SVG. Afinal de contas, o Fill vai ser o responsável por fazer o preenchimento dos nossos desenhos e o Stroke é o responsável por fazer o contorno do desenho. E através de alguns efeitos a gente consegue fazer aquelas animações de, por exemplo, estar desenhando algum elemento na tela, utilizando só o Stroke. Então, primeiro de tudo, eu vou criar aqui a minha tag SVG e vou colocar uma largura de 500 e uma altura de 150. E vou colocar também uma viewbox proporcional, ou seja, 0 no eixo X, 0 no eixo Y, 500 de largura, 150 de altura. O mesmo que eu escolhi ali. Se eu salvar, eu já tenho aqui sempre aquele meu retângulo com tracinho vermelho, com a borda vermelha. Agora eu vou criar um círculo, ok? Esse meu círculo vai ter um raio de 55. O centro do meu círculo no eixo X vai valer 200 e o centro no eixo Y vai valer 70. Se eu salvar, reparem que eu já tenho aqui o meu primeiro círculo, ok? Eu vou copiar esse círculo aqui e só vou mudar um pouquinho o deslocamento do centro no eixo X e vou colocar 500. Reparem que agora eu tenho um círculo sobre o outro e a gente não consegue nem ver aqui, mas eu tenho um pedaço do círculo de baixo na frente do círculo de cima. Vou criar mais um e distanciar mais um pouquinho. Pronto, agora eu já tenho os nossos 3 círculos. Para cada um deles eu vou criar uma classe Circle, que eles vão herdar, e uma classe Circle passando um número. Primeiro, segundo e terceiro, ok? Isso aqui vai ser responsável para a gente poder estilizar. Vou colocar aqui então em cima o Style e vou começar a estilizar esses meus círculos. Primeiro eu vou editar o círculo 1 e vou colocar um preenchimento. A gente já tinha visto nos outros vídeos, o preenchimento é o Fill. E eu vou colocar Red. Notem que ele já foi pintado. Agora eu vou no círculo 2 e farei a mesma coisa. Fill Blue. E no círculo 3, Fill Green. Pronto. Reparem que eu tenho agora os meus 3 círculos, cada um com um fill, com um preenchimento diferente. Então o fill é responsável por essa parte. Eu tenho a opção também do fill, que é a opacidade, é o Fill Opacity. O que o Fill Opacity faz? Como o nome já diz, ele dá opacidade àquele meu preenchimento e vai de 0 a 1. 0 é totalmente transparente, 1 é totalmente opaco. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui nesse primeiro 0,3.3 e repare que ele ficou bem transparente, quase sumindo. Farei o mesmo com os outros círculos, só mudando o opacity. O azul eu botei 8. Se reparar, ele não mudou muito, mas ele está sim transparente. Você consegue enxergar um pedacinho aqui. E no círculo verde eu vou colocar um Fill de Opacity 6. E pronto. Repare que ele também está transparente. E agora você consegue reparar, ó, até uma pontinha que está juntando os 3 desenhos lá atrás, um pouco mais escuro. Então, a gente tem o Fill para preenchimento e o Fill Opacity para cor. A gente tem também o Stroke, que eu tinha falado para vocês. Então, eu vou criar aqui Circle, que é o que todo mundo tem, e vou colocar um Stroke, que é o nosso contorno preto. Repare que agora todo mundo tem um contorno preto bem fininho. Eu posso aumentar esse contorno utilizando a propriedade Stroke Width. E eu vou botar 5, por exemplo. Repara que agora ficou bem grosso. E eu tenho uma outra propriedade dentro do meu Stroke que se chama Stroke Dash Array. O que é o Stroke Dash Array? Vou colocar aqui. O Stroke Dash Array
ele serve para a gente transformar o stroke em vários tracinhos, ou seja, o meu contorno não vai ser mais sólido, igual está agora. Ele vai receber vários tracinhos. E eu posso definir no primeiro parâmetro qual vai ser o tamanho do meu tracinho. E no segundo parâmetro, qual é o espaço entre os meus traços. Então, por exemplo, se eu colocar 10, 20 aqui, reparem que no meu primeiro círculo, o vermelho, eu tenho agora tracinhos do tamanho de 10 com um espaço do tamanho de 20. Esse segundo parâmetro, ele não é obrigatório. Então, se eu não colocá-lo, ele vai repetir o tamanho que eu defini para o traço. Então, se eu salvar, reparem, eu tenho um traço e o mesmo tamanho para o espaço. Um traço, mesmo tamanho para o espaço. E se eu colocar pequenininho, o espaço também diminui. Repara que agora eu só tenho um pixelzinho de espaço entre eles, ok? Esse é o meu Stroke Dash Array. É através do Stroke Dash Array que a gente consegue fazer aqueles desenhos, onde a gente vê um elemento sendo desenhado pela tela. Para fazer esse efeito também a gente usa uma outra propriedade que é o Stroke Dash Offset. Mas antes disso eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esses dois círculos aqui, eu vou deixar um círculo só, o vermelho, ok? E também vou tirar a opacidade dele, vou deixar como ele está. Agora no Dash Array eu vou mostrar para vocês o seguinte, se eu aumento esse valor, por exemplo, eu coloque 100, repare que agora eu só tenho dois traços, um aqui e o outro aqui. Tem um espaço de 100 aqui também e o que restou de espaço para ele caber. Se eu mudo de 100 para 300, ele já quase se completou e ficou só um espacinho. Se eu mudo para 400, eu já tenho o meu desenho todo completo, certo? O que a gente faz em geral é o seguinte, a gente pega o Stroke Dash Offset e muda esse Stroke Dash Offset para fazer sumir esse array. Então, por exemplo, se eu passo 100 aqui, repare que agora ele ficou um espacinho. E se eu for diminuindo de 100, vou botar agora 95, ele andou um pouquinho. Se eu boto 90, andou mais um pouco. 85, 60, já quase completou. Se eu boto 0, está completo. Ou seja, o que a gente faz para poder criar aquele efeito da animação do elemento sendo desenhado é passar de um número bem grande do Dash Offset até um número bem pequeno, ou seja, que ele vai se completar todinho até o final. A gente vai ver esse efeito mais lá para frente, mas é só para vocês entenderem o poder que a gente tem usando o Dash Array e o Dash Offset, além do Fill. E por isso que eu resolvi separar essas duas propriedades.